né, para crescer ali. Um ponto que o pastor Bruno Amaral falou que é interessante é que com isso também teve um desenvolvimento econômico também dentro da igreja, né? Eu lembro, né, da minha juventude, eu aceitei Jesus com 10 anos de idade, e eu lembro que antigamente era tido que cristão não era uma pessoa estudada, né? Geralmente quem é cristão naquela época não estudou, não tem um bom emprego, não tem um bom trabalho. Pessoa humilde, né? Tinha uma visão totalmente humilde, diferente dessa humildade, né? E hoje nós temos pastores médicos, pastores arquitetos, pastores engenheiros, pastores autônomos, né? E esse grande avanço, né, eu acho que acabou também atrapalhando um pouco na parte do serviço da igreja, porque a gente era muito envolvido, como o pastor Bruno falou aqui, muito envolvido em tudo na igreja, desde o lavar o banheiro, a obra espiritual, o atendimento psicológico, mas a gente também estava dentro da igreja fazendo todo o entorno. E qual é essa dificuldade hoje que temos? Pastor Bruno, você que hoje é pastor presidente, da mesa aqui é o pastor presidente que está aqui, eu brinco que pastor presidente tem chamada dupla, né? Então temos que dar honra a quem tem honra. Você que é o pastor presidente, qual é essa dificuldade de você botar a igreja como um organismo vivo? Porque a igreja é um organismo vivo e esse organismo ele precisa girar, né? A engrenagem precisa acontecer. Qual é a dificuldade que você tem, né, de fazer essa engrenagem girar dentro da igreja? Então, eu acredito muito que a nossa geração é uma geração de desculpas, né? Então, para fazer essa engrenagem funcionar como tem que funcionar, a gente primeiro precisa mudar a mentalidade deles. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em Romanos capítulo 12 justamente sobre isso, sobre uma renovação de entendimento. Porque mesmo diante de todas as tarefas que a gente tem no dia a dia, trabalho, cuidar da família, ter as nossas responsabilidades pessoais, nós também temos um encargo profético, nós também temos um chamado para a gente trabalhar, para a gente cumprir. Eu falo muito para os jovens lá da igreja e é sempre bom a gente ter experiências para contar. E não experiência dos outros. A gente que é pastor, a gente tem que mostrar para eles aquilo que a gente viveu, a experiência que a gente teve. Eu falo isso para eles. Eu sou de uma época, por mais que eu seja o mais novo... Todo mundo velho aqui falando que é de uma época. Eu só estou olhando para a cara de você. Vou chamar a gente mais nova, eu só estou chamando coroa. Não, mas eu falo época no sentido que a gente já tem uma boa caminhada no evangelho. Mas eu sou de 2 décadas atrás de evangelho, né? Que eu estava na igreja todo dia, pastor. Eu não deixava de estudar, eu não deixava de buscar meus próprios sonhos pessoais. Mas eu entendia que... Mas tudo estava interligado com o sagrado, né? É isso aí. Sim. Não podia abandonar. Mas eu acredito também que muito disso comigo aconteceu por causa de instrução dos meus pais. Os meus pais, eles me inspiravam, eles me ensinavam. Ele falava assim, cara, para a igreja, eu não abro mão de você estar na igreja. Eu quero que você tenha uma boa profissão, eu quero que você tenha uma boa família. Busque seu caminho. Busque o seu caminho, busque o seu crescimento, mas eu não abro mão da sua interação na igreja. E para muitas pessoas isso hoje é motivo de pressão. De assim, cadê a minha liberdade? De obrigação, né? Exatamente. Algo obrigado, imposto, né? Aí bate em Mateus 6,33, que vai dizer o texto, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas você serão acrescentadas. Né? Eu costumo dizer que quando você se envolve com as coisas do reino, o dono do reino se envolve com as suas coisas. Mas hoje a gente vive uma geração que na parte secular chama até que é uma geração, chamam de Nutella, chama de geração mimimi, né? E cada vez mais tá complicado você direcionar, porque tudo é imposição, né? Hoje o índice de depressão nos jovens está muito grande, pastor Robson. Sim. Hoje o índice de suicídio no mundo é muito grande, principalmente nos jovens de 12 a 17 anos. Por que isso? Porque os pais não deram não, e às vezes aquele menino ou aquela menina vai receber o primeiro não do namorado, não aguenta e acaba tentando tirar a própria vida com isso, porque é uma geração que não colocaram nem objetivos e nem limites. Eu acho que é as duas coisas que eu vejo nessa geração. Uma geração sem limite e uma geração sem objetivo. Que, como o pastor Bruno falou, a gente estava na igreja, a gente estudava,
Meus pais nem cristão era, e meu pai e minha mãe não. Você continua na igreja, você está na igreja não é por causa da gente, você tomou esse caminho. Mas tem que estudar, tem que passar de ano. Quero ver, cadê as notas, como é que tá? Né? E nisso eu me formei, sou pós-graduado, tenho MBA, estudando e fazendo reino, né? Tendo o objetivo. Porque se a gente não der um objetivo, que eu acho que agora é a grande questão, pastor Robinson lá, e aqui está bem eclético a mesa, porque nós temos Advec, nós temos Sevec, nós temos Nazareno, né? Mas a gente acaba vivendo os mesmos problemas, só mudando as pessoas dentro das denominações. Dentro disso, né, que você está